Hoje é dia de festa na casa do Pai. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, no lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa do Pai. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Privilégio enorme estar com os irmãos e irmãs. Gostaria de convidá-los e convidá-las para João capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bem, Jesus está começando a sua vida ministerial. Na verdade, está dando os primeiros passos ainda, não se pode dizer que Jesus já tenha aqui começado o seu ministério, e ele é convidado para ir a um casamento. Nesse texto tem muitas informações que podem nos ajudar a entender todo, ou pelo menos parte do projeto do Senhor e de como nós estamos encaixados ou podemos nos encaixar nele. Eu quero começar conversando com os irmãos e irmãs sobre a fala que está no versículo 11. Que diz assim: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É interessante a ênfase que há nessa fala. Você e eu acabamos de ler um milagre muito rico, muito profundo, com muitas implicações. E as Escrituras dizem que este foi o início dos sinais de Jesus em Caná da Galileia. Então são sinais. No que nós chamamos de milagre, a Bíblia chama de sinal. Sinal do quê? De que Jesus era o Messias,
de que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado. Então, todos os milagres de Jesus, todos os atos de Jesus, que nós chamamos de atos miraculosos, são, na verdade, sinais com os quais Jesus demonstrou que ele era o cumprimento de todas as profecias. Quando você vê a caminhada de Jesus, você vai se dar conta de que Jesus andou o tempo todo de acordo com a vontade do Pai e andou o tempo todo de acordo com as profecias. O tempo todo. Ele tinha, para além da missão de morrer e ressuscitar, para satisfazer o princípio da justiça e nos dar as condições necessárias para sermos recebidos pelo Pai, ou dar ao Pai as condições necessárias para nos receber, ele tinha uma missão: deixar claro para o seu povo que ele era aquele de quem os profetas haviam dito. Por isso, todos os atos miraculosos de Jesus, a Bíblia chama de sinais. Sinais, provas que demonstram que ele é quem os profetas disseram que ele seria. E também sinais de que o reino de Deus está entre nós. Porque esse é uma das afirmações de Jesus, que a vinda dele era a chegada prévia do reino de Deus, que viria em plenitude com a sua segunda vinda, mas que já estaria entre nós. Então, tudo o que ele fez era para demonstrar duas coisas. Eu sou aquele de quem os profetas disseram. 2, se eu sou aquele de quem os profetas disseram, então o reino de Deus já está entre nós. Aquilo que Daniel viu lá no sonho de Nabucodonosor, a pedra solta por mãos não humanas, que derruba a estátua, que depois de derrubá-la, tritura toda a estátua, desconsiderando os elementos que a compunham. Essa pedra é a chegada do reino de Deus. Então, Jesus fez tudo o que fez para demonstrar duas coisas. Eu sou aquele de quem os profetas falaram. 2, em sendo eu aquele de quem os profetas falaram, isso significa que o reino de Deus já está entre nós. E, portanto, é preciso arrependimento. Esse é o objetivo dos milagres. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia um milagre de Jesus, você tem de perguntar como esse milagre sinaliza que Jesus é quem os profetas disseram e que o reino de Deus já está entre nós. Tá certo? Se você fizer essas perguntas, você está lendo bem o milagre, porque o milagre é para informar isso. E aí os discípulos, então, João então nos dá essa primeira informação, que com este milagre de transformar a água em vinho, Jesus deu princípio aos seus sinais da Galileia. Mas o João nos diz mais. Ele diz que Jesus manifestou a sua glória. Que Jesus manifestou a sua glória. Os seus discípulos perceberam que ele estava manifestando a sua glória e creram nele. De que glória que o João estava falando? O próprio Jesus fala que ele teve uma glória, e João diz que ele teve uma segunda glória. A primeira glória que Jesus diz que teve é a que ele teve antes que houvesse mundo. Lá no capítulo 17 de João, quando ele está para morrer, ele faz uma oração e ele diz para que o Pai o glorificasse. Lá no versículo 4 do capítulo 17, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive,
junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus disse que tinha uma glória que ele abandonou. A glória que ele abandonou, ele chama de a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então não é essa glória que ele está manifestando em Caná da Galileia, porque essa ele abandonou, essa ele abriu mão. Ele só pede essa glória de volta quando ele está prestes a morrer. Então, essa glória de que Jesus está dizendo é a glória que João, o evangelista João, menciona lá no início do seu livro. Ele diz que o Verbo se fez carne, versículo 14 do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, essa é uma segunda glória. A primeira glória é a que Jesus teve antes que houvesse mundo, e essa ele abandonou. E a segunda glória é essa que o João chama de a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, quando o texto diz, no versículo 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que é essa glória? É a glória do unigênito do Pai, a glória do Filho unigênito de Deus andando entre nós, a glória que nós podíamos observar. E que características tem essa glória? O que é glória? Glória na Bíblia é o conjunto de tudo que alguém tem, pode e faz. Então o que é a glória? Glória é o conjunto, engloba tudo que a pessoa é, tem e pode. Então tudo que a pessoa é, tudo que a pessoa tem e tudo que ela pode fazer é a glória dela. Então, o que Jesus manifestou? Jesus manifestou quem ele era, Jesus manifestou o que é que ele tem, e Jesus manifestou o que é que ele pode. E os seus discípulos viram isso. Então vamos ver se a gente também consegue ver. Tá certo? Os seus discípulos viram isso. Vamos ver se a gente também consegue ver. Então, vamos começar do começo. Primeira coisa que aparece aqui é que Jesus foi num casamento em Caná da Galileia. E que a mãe dele estava ali. Ele foi convidado, ele também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Qual a primeira notícia que tem aqui? Que Jesus aceita convites. Tá certo? Jesus tem seu ministério, Jesus tem seu chamado, Jesus veio para salvar o mundo, Jesus não tem tempo a perder, Jesus tem uma missão drástica, decisiva, dele depende tudo que vai acontecer no universo, ele é disso aqui disso que ele vai fazer, que é a sua morte e ressurreição, depende a existência de todas as coisas. Então, se há alguém no universo que tem uma missão urgente naquele dia, é Jesus. Naquela época é Jesus. Se tem alguém naquela época que tem uma missão da qual não pode se desviar e cujo tempo não pode ser perdido, é Jesus. Pois mesmo com uma missão tão importante, tão densa, Jesus tinha tempo para aceitar convite. Jesus aceitou o convite para ir num casamento. E é no casamento que ele faz a sua primeira
demonstra o seu primeiro sinal e manifesta quem ele é, o que ele tem e o que ele pode, a sua glória. Como filho unigênito de Deus, não como Deus Filho. A glória dele como Deus Filho ele abandonou. Agora ele tem uma outra glória, a glória de Salvador, a glória de Messias, a glória de libertador, a glória de ter se tornado homem para salvar homens. Tá certo? A glória de ter se tornado humano para salvar a humanidade. Essa é a glória dele. O Filho de Deus abandonou a glória do Deus Filho para se tornar humano para salvar a humanidade. E essa agora é a sua glória. A sua glória é o Salvador que ele é, o poder de salvação que ele tem e a salvação que ele opera. Tá certo? Então, o Salvador que ele é fala da sua natureza. O poder de salvar que ele tem fala da extensão das suas possibilidades. E a salvação que ele opera fala do quanto ele está disposto a disponibilizar o seu poder de salvação. Tá certo? Para você ter uma ideia, é como se um homem fosse extremamente rico. Então o que ele é? Ele é um homem rico, muito rico, extremamente rico. O que é que ele tem? Ele tem a maior riqueza do país. O que ele pode? Ele pode tudo que ele quiser dentro das possibilidades da extensão da riqueza dele. Agora, o que é que ele faz com isso? Ele não faz nada, ele é um muquirana, mão fechada, ele não olha para ninguém, não vê ninguém e não ajuda ninguém. Não faz nada. Então, ele tem a glória, mas não deixa a glória dele ser vista. Porque a glória só é vista a partir do bem que você faz. Então, por que os seus discípulos viram a glória de Jesus? Por que os discípulos viram quem ele é, viram o que é que ele tinha e viram o que é que ele podia fazer? Porque ele fez. Ele fez. Ele operou salvação. Ele operou salvação. O que foi que ele fez? Ele operou salvação. E os discípulos viram. Então, essa é a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer com os discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo têm o Espírito de Cristo. Então, o que o Espírito Santo quer fazer com os discípulos de Cristo é levá-los a fazer, a mostrar, como Jesus disse em Mateus 5, capítulo 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao vosso Pai. Então eles precisam ver para glorificar o Pai. Então, qual a lição que a gente aprende aqui? Jesus tem uma glória. Qual é a glória? Glória de Salvador. Como é que a glória de Salvador que Jesus tem pode ser vista? Quando ele salva. Quando ele opera a salvação. Os discípulos de Cristo também têm uma glória. A presença do Espírito Santo que lhes dá o poder de fazer o bem. O poder de servir o próximo. O poder de ser agente de salvação. O poder de ser agente de libertação. O poder de ser agente de socorro. Quando é que a glória que os discípulos de Cristo têm aparece? Quando eles fazem. Quando eles amam, quando eles ajudam, quando eles servem, quando eles se doam para o bem do próximo, a glória que eles têm aparece e leva as pessoas a glorificar Jesus. Ok? Então vamos ver como é que foi isso.
Jesus foi num casamento. Casamento para os judeus era o momento mais importante, a festa mais importante da vida de alguém. Durante séculos, os judeus usaram o casamento, inclusive para manter a terra, etc. Então, o casamento era uma coisa extraordinária. Às vezes, dependendo da posse dos noivos, durava semanas. Era uma festança mesmo. E os judeus cheios de alegria, etc, etc, Havanaguira para todo lado. Então, muita alegria, muita festa, etc. E por que será que Jesus começou o ministério dele num casamento e aceitou ir a um casamento? Bom, pode ter muitas explicações aqui, mas uma coisa interessante é que o pai de Jesus, o Criador do universo, também, o primeiro movimento dele na história da humanidade foi celebrar um casamento. Certo? O Senhor criou o homem, depois criou o homem do sexo masculino, depois fez um clone, e aí, como ele era o mestre, o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nada na clonagem, e ainda fez manifestar-se no segundo ser humano características que não haviam sido manifestas no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. E aí, o primeiro movimento de Deus na história da humanidade foi celebrar um casamento. Quando ele disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Naquele dia em que o pai celebrou o primeiro casamento, nasceu o homem à imagem e semelhança de Deus. Porque o homem à imagem e semelhança de Deus não era o ser humano do sexo masculino. O homem à imagem e semelhança de Deus era o casal. Porque Deus é com uma comunidade, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma família, criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. Deus é uma comunhão, criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Tá certo? Então, o casamento foi o primeiro ato do pai. Porque ao celebrar o primeiro casamento, o pai realmente fez surgir o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele começou a criar, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando esse homem à imagem e semelhança apareceu? Quando o Senhor celebrou o primeiro casamento. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. Então, o pai começou a intervenção dele, o movimento dele na história da humanidade, celebrando o casamento, e o filho começou a manifestar quem ele era, indo num casamento. Então, o Senhor aceita convites que falem de construir comunidade, de construir lar, de construir família, de gerar comunhão. Se você entende que o Espírito Santo está chamando você a gerar comunhão onde quer que seja, pode ter certeza que Jesus vai junto. Bom, a mãe de Jesus também está lá. Jesus foi convidado com seus discípulos e acabou o vinho. Bom, o que a gente descobre aqui? Que era um casal pobre. O vinho acabou cedo demais. Tá certo? E o vinho acabou e ainda era de qualidade inferior, porque lá no final do casamento, o mestre Sala disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, o vinho era inferior e era pouco. Era ruim e era pouco. Portanto, eles eram pobres. Então, Jesus estava no casamento de um casal pobre. Por isso, não tinham muito o que oferecer. E o vinho acabou cedo. E era um vinho ruinzinho. Então você vê que eles não tinham muitas posses, mas Jesus estava lá. Porque Jesus não aceita os nossos convites pelo que a gente pode dar a Ele, mas pelo que Ele pode oferecer a nós. Então isso é que é importante que a gente saiba. Jesus não diz: bom, dependendo do que você vai me oferecer, eu aceito o seu convite. Não, Jesus diz: eu vou aceitar o seu convite porque eu tenho algo para você.
Então, a melhor coisa que esse pessoal fez foi convidar Jesus. Não é? Bom, o que a glória de Jesus gerou aqui? Primeira coisa, gerou intercessão, porque Maria veio interceder pelos jovens. Eles não têm mais vinho. Isso é uma intercessão. Quando a glória de Jesus se manifesta, e onde a glória de Jesus se manifesta, a intercessão se manifesta. Porque todo o movimento dos seres humanos para o bem é obra do Espírito de Deus. Os seres humanos são maus. Se você ainda não sabe, você vai saber. Os seres humanos são maus. E depois que nós caímos, a humanidade só sabe fazer maldade. Então, da onde vem a bondade? A bondade vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele é que faz o sol nascer sobre justos e injustos e empresta bondade aos homens. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, disse Tiago, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, quando você vira alguém fazendo bem, você sabe, isso aí é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu esse camarada a fazer o bem. Quando você vira alguém que não sabe nada de Deus, não importa, fez o bem, o Espírito Santo convenceu esse camarada a fazer o bem. Porque bem é um empréstimo de Deus. Então, a primeira coisa que a glória de Jesus manifesta é a intercessão. Isso é uma coisa interessante. Saber que quando alguém que convida Jesus entra em apuros, mesmo sem o saber, a glória de Jesus levanta intercessores por ele. Levanta intercessores por ela. Porque aquela pessoa convidou Jesus. Convidou Jesus para a sua vida, convidou Jesus para a sua casa, convidou Jesus para a sua realidade. Quando a vida lhe é ingrata, antes que ela reaja, e muitas vezes sem que ela reaja por simplesmente não poder fazer nada, a glória de Jesus suscita intercessores. Alguém começa a interceder por essa pessoa. Alguém se lembra dela e começa a pedir a Deus por ela, sem nem saber direito o que é. No caso de Maria, ela sabia. Eles não têm mais vinho. Aí Jesus disse para Maria: mulher, aqui tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Essa é uma resposta complicada, não é? Eu me lembro, eu tenho duas filhas. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e a minha filha mais nova estava me esperando na porta. E quando eu entrei, antes que eu dissesse qualquer coisa e antes que ela dissesse oi pai, ela disse para mim: pai, o que houve com Jesus? Eu falei: não sei, filha. A última notícia que eu tenho parece que está tudo bem. Ela disse: não, porque você viu o que ele fez com a mãe dele? Não, filha, mas tenho certeza que você viu e vai me contar. Exato, pai, é isso mesmo. Olha o que ele falou para a mãe dele. E aí ela mostrou o texto. Acho que devia ser a primeira vez que ela lia aquele texto com atenção. Aí eu disse: não, filho, isso aqui é cultural. Jesus é um mestre falando com uma mulher na época dele, é cultural. A mãe dele nem se abalou, é assim mesmo. Lá no tempo de Jesus, os mestres se dirigiam assim às mulheres, mesmo que fosse a mãe. Ela está falando com o mestre, e o mestre responde como mestre. Mas, de fato, Jesus está ajudando Maria aqui, porque Maria é uma mulher excepcional, extraordinária, serva do Senhor, mas gente. E ela, apesar de ter tido um marido excepcional, que a protegeu o seu filho, os seus filhos, suas filhas, que foi um homem cuja sombra de dignidade acompanhou a família mesmo depois da morte dele, ela tinha que conviver com os olhares estranhos, com as conversas
a meia boca, né? A meia voz. Ela tinha de conviver com aquilo lá, com as pessoas dizendo, e ela só não foi escorraçada, etc., porque ela era esposa de José, e José era um homem que desfrutava de toda a consideração da comunidade. E soube ser pai de Jesus e marido de Maria e dos outros filhos e filhas que ela lhe deu. Mas Maria tinha um sonho. O sonho que todo mundo visse que o filho dela é especial. Então ela tinha uma agenda oculta. E agora, todo mundo está lá, os vizinhos estão lá, os amigos estão lá, os parentes estão lá, e acabou o vinho. E Jesus está lá. E ela provavelmente já tinha visto Jesus operar milagres. E aí ela foi correndo. E aí é como se Jesus dissesse: mãe, eu sei que você está ansiosa para que todo mundo saiba de mim, e sabendo de mim, saiba de você. Mas, mãe, eu ainda não recebi ordem do Pai Eterno para fazer nada. E tem uma coisa, mãe, quando a gente se envolve com Deus, a gente paga um preço. Você está pagando o seu e eu vou pagar o meu. E isso é uma coisa que todo discípulo de Cristo aprende aqui. Quando você se envolve com Jesus, você paga um preço. Você abriu mão das trevas e optou pela luz. O pessoal das trevas não vai gostar. Você fez uma opção pelo amor e abandonou o ódio. O pessoal do ódio não vai gostar. Tem um preço. Depois que a gente se converte, tem um preço. No mínimo o preço de ser diferente. Se você namorava de um jeito, agora vai namorar do outro. Se você negociava de um jeito, agora você vai negociar de outro. É o preço. Mudou de lado, meu amigo. Mudou de lado. E nem sempre Deus vai salvar você do preço. Me lembro de um jovem que trabalhava com acrílico e com peixes artesanais. E aí ele tinha, para ganhar dinheiro, tinha de fazer um bocado de rolo. E aí um dia o Espírito Santo falou com ele, ele disse: tá bom, vou parar de fazer rolo. Aí os concorrentes dele disseram: você vai falir. Porque nesse negócio aqui, se você não fizer rolo, você não ganha nada. Ele disse: bom, eu não vou fazer mais rolo porque Jesus disse para eu não fazer. Aí o camarada disse: pois é, então você vai falir. E sabe o que aconteceu? Ele faliu. É, isso mesmo, ele faliu. Aquele negócio lá só dava para ganhar dinheiro fazendo rolo. Como ele decidiu que ia ser discípulo de Jesus de verdade, ele faliu. Então essa é uma coisa que todos nós temos que saber. Se vai ser discípulo de Jesus mesmo, tem coisa que você vai ter de abrir mão. Tem coisa que você vai ter de perder. Se você não perder, você não vai conseguir ser um bom discípulo de Jesus. O Espírito Santo vai levar você a perder. Pensa que o Espírito Santo vai salvar você? Vai nada. Pensa que o Espírito Santo vai salvar o seu negócio? Não vai não. Está chamando a gente justamente para ser exemplo do que Jesus seria se estivesse no nosso lugar. Por que vai salvar um negócio cheio de rolo? Vai nada. Então é isso que Jesus está comunicando à mãe. Mãe, quando a gente toma partido de Deus, a gente paga um preço. Você está pagando o seu, eu vou pagar o meu. Então é interessante que o Espírito Santo, manifestando a glória de Jesus, faz umas coisas interessantes. Desperta intercessores e purifica intercessores. Para que o intercessor não tenha uma agenda oculta. Porque tem muito intercessor que tem uma agenda oculta. Principalmente quando o intercessor faz propaganda da intercessão que faz. Tem muito intercessor que
intercede e faz questão de anunciar ao mundo todo, mas a Bíblia diz que a sua mão esquerda não pode saber o que fez a sua mão direita. Então o Espírito Santo não só desperta intercessores, como purifica os intercessores, para que os intercessores não tenham nenhuma outra agenda a não ser a de interceder por alguém diante de Deus e ponto. A outra coisa que a gente vê aqui é que Maria vira para os serventes e diz assim: façam tudo o que ele disser para vocês. Tudo o que esse homem acabou de dizer que não chegou a hora dele. Não é? Falou: olha, filho, eles não têm mais vinho. Mulher, não tem nada a ver com isso. Não recebi ordem do pai. Não é chegada a minha hora. Se sou eu, ia lá para os noivos dizer: ó, meu filho não vai poder fazer nada, vamos esvaziando a festa, tal, o pessoal vai saindo de fininho, a gente esvazia e fica numa boa. Ela não, vira para os serventes e diz: façam tudo o que ele disser. Tudo o que? Se o homem acabou de dizer que não tem nada a ver com isso, que não recebeu a ordem do pai para se manifestar. O que o Espírito Santo colocou no coração dessa moça? O que o Espírito Santo colocou no coração dessa moça é que Jesus não conta só com a lei, conta sempre com a graça. E que onde a lei para, a graça continua. Que Jesus, que aquela não era a hora de Jesus, mas Jesus sabia que aquela era a única hora que aquele casal tinha. E o Espírito Santo colocou no coração daquela moça que Jesus estava ali para salvar, e ele nunca ia sair de um lugar onde ele pudesse operar a salvação sem fazer isso. Ele ia fazer alguma coisa. Ele ia fazer o milagre mais discreto possível, se é que pode ter um milagre discreto. E aí ela diz para os serventes: façam tudo o que ele disser. Bom, Maria não era a pessoa que tinha contratado os serventes. Não deviam ter tantos serventes assim, porque o casal era pobre. E também Jesus não era o cara que tinha contratado os serventes. E eles não iam receber nada por isso. O que é que aconteceu com esses homens que eles simplesmente acederam, concordaram? Mais uma vez o Espírito Santo, manifestando a glória que estava presente entre os homens, colocou boa vontade no coração daqueles homens. Quando Jesus manifesta a sua glória, ele mexe com o coração das pessoas. Por isso que vale a pena interceder, por isso que vale a pena dizer uma coisa absurda, como dizer para um sujeito, para um grupo de pessoas: façam o que ele vai dizer. Quem é ele? Eu não sei nada dele. Quem é ele, moça? É o meu filho. E daí? Fazer o quê? E eles concordaram. Está vendo? É isso que os discípulos de Jesus estão observando. Está acontecendo um montão de coisa aqui que não era para acontecer. E aí ele disse: tinham 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, porque a lei de Moisés dizia que você não podia comer sem lavar as mãos. E aí os fariseus acrescentaram um pouquinho e disseram: não, lava as mãos, lava o rosto e lava o pescoço. Então tinha muita água. Eles lavavam a mão, lavavam o rosto, lavavam o pescoço e iam comer. Então eles tinham gasto 6 talhas de pedra de água. Isso aqui dá mais ou menos 920 litros. 920 litros de água tinham ido embora. Então tinha muita gente no casamento, não é? E aí sabe o que Jesus disse para os serventes? Encham de água as talhas. Como?
encham de água as talhas. 920 litros. Encham de água as talhas. 920 litros. Ok. Tá vendo? Está acontecendo alguma coisa aqui. Quem é que está movendo o coração dessa gente? Está mudando o ambiente. Outra coisa. Acabou o vinho, meu amigo. O povo vai esperar até os serventes encherem 920 litros com água? Quem vai manter o povo na festa? Quando eles terminarem de encher 920 litros com água, onde é que você acha que vai estar o povo? Mas o povo ficou. Está vendo? Está acontecendo alguma coisa aqui. Quando a glória de Jesus se manifesta, o ambiente muda. Graça não é apenas uma ação de Deus, mas um ambiente que Deus cria. É um ambiente que Deus cria por causa do favor que Ele tem para com os homens. É a isso que nós chamamos de graça. É um movimento que Deus faz por causa do favor que Ele oferece aos homens. A isso que nós chamamos de graça. É um favor que Deus manifesta por causa do desejo que Ele tem de abençoar os homens. É a isso que nós chamamos de graça. E quando Deus se mexe em favor dos homens, Ele muda o ambiente. E aí os seres humanos continuam em paz onde deviam estar atribulados. Continuam numa alegria, enquanto tem de esperar mais vinho. Continuam como se não tivesse acontecendo nada. Eles passam a respirar um outro ar. Uma vez eu vi um filme que 3 homens tinham levado tiros, e um começou a aprender a ganhar dinheiro com a bolsa de valores, outro começou a desenvolver tudo na área de siderurgia e motores, e um outro começou a saber de tudo sobre química e começou a desenvolver um combustível que não existia no planeta Terra. E depois eles descobriram que aqueles 3 homens tinham sido atingidos por atos dardos de alienígenas que precisavam que eles construíssem uma nave. E o que era interessante é que quando eles construíram a nave e o homem da química fez um novo gás, ele encheu a nave com aquele gás. E aí eles foram e começaram a recrutar crianças. E quando eles começaram a recrutar crianças, um montão de gente do governo se despertou. O que está havendo? O que está havendo? Só que essas crianças tinham uma característica em comum. Todas elas tinham uma enfermidade com a qual morreriam em 6 meses. Mas quando elas entraram na nave e começaram a respirar aquela nova atmosfera da nave, elas foram curadas. Quando elas saíam da nave, elas voltavam a ter a enfermidade. Quando elas entravam na nave, a enfermidade sumia. A graça de Deus é um ambiente de cura, igualzinho àquele ambiente que o homem da química no filme formou. Quando a Bíblia fala da graça, ela não fala só do ato de Deus, mas do ambiente curador que Deus põe, que a gente passa a respirar e que vai curando a nossa alma, vai curando o nosso jeito de ser, vai curando o nosso jeito de viver e vai levando a gente a manifestar Jesus. É porque a gente está andando na graça de Deus. Muito bem, Jesus fez isso lá, porque ficou todo mundo calmo, sereno, tranquilo, esperando. E os serventes lá, enchendo as talhas de água. E eu imagino um servente virando para o outro e dizendo: escuta, o que acabou não foi o vinho? E o camarada diz: foi.
E o que a gente está fazendo aqui enchendo as talhas de água? E a hora que Jesus disse, então pega um pouco dessa água aí e leva para o mestre-sala. Eu posso imaginar um servente dizendo para o outro, escuta, o mestre-sala não está pedindo nada. Quando a gente chega lá, a gente diz o quê? Pô, sei lá, fala que o filho da Dona Maria mandou. O filho da Dona Maria mandou entregar para você. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Mas é isso que está acontecendo. A graça de Deus, a glória de Jesus, o Espírito Santo está fazendo aqueles homens aprenderem uma lição que todo discípulo de Cristo tinha de aprender. Que é, não importa se em obedecendo o Senhor, a gente não saiba de fato tudo que a gente está fazendo. Não tem problema. Jesus sabe o milagre que está realizando. Amém. E Jesus conta com essa obediência para poder realizar o milagre. Então, os discípulos de Jesus aprendem rapidamente o seguinte: a gente faz o que Jesus mandar. A gente não precisa entender tudo o que ele mandou, a gente não precisa ter todos os detalhes, a gente nem precisa saber o que ele vai fazer, porque a gente já sabe o que ele vai fazer um milagre. Por isso a gente obedece, porque ele vai fazer um milagre. E sabe o que ele está fazendo? Ele está dando a gente a oportunidade de participar de um milagre. Isso é a glória de Jesus, está vendo? E os discípulos estão vendo isso e dizendo, está acontecendo alguma coisa aqui. Porque as pessoas, a Maria está orando como está pedindo, Jesus está purificando o pedido da Maria, não é a hora de Jesus, mas Jesus resolve ser a hora daqueles meninos. A Maria diz para os serventes ajudarem, os serventes não vão ganhar hora extra, Jesus não vai pagar nada, não foi Maria que contratou, mas os serventes concordaram. E aí Jesus diz para os serventes, encham 920 litros de água. E não tem água encanada não, moço, não tem eletricidade, não tem bomba, é na mão mesmo. E eles concordaram. E aí você pergunta, escuta, por que nós estamos enchendo as talhas de água se acabou o vinho? O que vai fazer com essa água? Os camaradas já comeram, já se lavaram, ninguém vai se lavar mais. Mas eles fizeram. Eles fizeram. E aí Jesus disse, leva um pouco dessa água e dá para o mestre-sala. Eu posso imaginar que enquanto o mestre-sala chegou, eles deram uma última olhada na bacia, na vasilha, e era água mesmo. Aí o mestre-sala pegou a cuia. E quando o mestre-sala mergulhou a cuia naquela vasilha e atirou para fora, não era mais água, era vinho. Porque o milagre de Jesus acontece quando a gente precisa, nem antes, nem depois. Na hora H. Isso é a glória de Jesus. Os discípulos viram isso. E quanto milagre não tem aqui? Maria mesmo, que queria ser conhecida, o texto diz, o mestre-sala não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas os garçons sabiam. Então é provável que quando o mestre-sala disse para os garçons, escuta, de onde veio esse vinho tão extraordinário? Quem trouxe? Até alguns segundos era só água. Mas como foi que isso aconteceu? Filho da Dona Maria. Ele mandou a gente encher os potes de água, a gente encheu. Ele mandou trazer água para você, a gente trouxe.
Aí quando você experimentou, você está dizendo que não é mais água, é vinho? Deixa a gente experimentar aí um pouquinho. É vinho mesmo. E não é que a Dona Maria falava que o filho dela era especial? Acho que é mesmo, acho que a gente ainda vai ouvir falar muito desse menino. Glória de Deus. Glória de Jesus. A glória de Jesus suscita intercessão, corrige o intercessor, provoca boa vontade entre os homens, leva os homens à obediência, mesmo sem os homens saberem exatamente por que estão obedecendo. Opera um milagre extraordinário, da forma mais discreta possível. E faz isso só para não terminar a festa na vida de um casal. Se não tivesse recuperado o vinho, ia ter casamento do mesmo jeito. Os caras vão pedir divórcio só porque acabou o vinho? Não. Vai ficar vexatório, vai ficar chato, vai ficar uma nota ruim no filme do casamento, entendeu? O fotógrafo vai ter de diminuir as tomadas, a festa vai acabar mais cedo, mas não vai deixar de ter casamento. Então por que Jesus fez isso? Porque a glória de Jesus passa pela realização do ser humano como pessoa. O Salvador Jesus não veio buscar mão de obra, veio salvar seres humanos, veio dar sentido aos seres humanos, veio dar sentido à vida dos seres humanos, e veio dizer para nós que Ele se importa com a gente, mesmo nas coisas mais insignificantes, como restaurar uma festa que ia acabar mais cedo. Qual era o grande problema ali? A festa vai acabar mais cedo. Mas tem alguém que se importa com os noivos. Pronto. Então, e o negócio é interessante, porque imagina a hora que o mestre Sala chamou o noivo e disse: escuta, o que foi que você fez? Ele falou: eu não fiz nada. Onde você arranjou esse vinho? Que vinho? O vinho que você trouxe aqui de excelente qualidade. Eu? Vinho? Excelente qualidade? Meu amigo, você não sabe o custo que foi comprar aquele vinhozinho lá primeiro. Não fiz nada disso. Não tem vinho nenhum. Aí o mestre Sala pega a cuia, toma aqui, ó. O cara que recebeu um milagre não viu nada. E nos ensinou uma grande coisa. Convida Jesus para a sua vida e descansa. Se precisar de milagre, vai haver milagre. Se precisar de transformação, vai haver transformação. Se precisar de intercessor, vai ter intercessor. Se precisar de gente que se dispõe a ajudar você, vai ter gente se dispondo a ajudar você. Se precisar de mudar o ambiente onde você está, para que as pessoas fiquem só mais um pouco e não te deixem sozinho no meio da festa, vai ficar, o pessoal vai ficar. E sabe por que o pessoal vai ficar? Porque aquela pessoa que você convidou como convidado especial na sua vida vai manifestar a glória dele. Então,
nós, discípulos de Cristo, temos algumas certezas. Primeiro, Jesus é o principal convidado na vida da gente. Segundo, Jesus vai manifestar a glória dele na vida da gente. E isso significa que se a gente precisar de intercessor, vai ter intercessor. Se a gente precisar de um outro ambiente, vai ter um outro ambiente. Se a gente precisar de boa vontade das pessoas para conosco, vai ter boa vontade das pessoas para conosco. E que Jesus vai fazer tudo isso só porque gosta da gente e quer que a gente se sinta bem como gente. Porque gente é criação dele, a sua imagem e semelhança. Então essa é a primeira certeza que um discípulo de Cristo tem. Porque o que é um discípulo de Cristo? Um discípulo de Cristo é, antes de tudo, alguém que tem Jesus Cristo como convidado especial da sua vida. Aquele casal podia não ter convidado ninguém se tivesse convidado Jesus Cristo. Mas não adiantava ter convidado o mundo todo se não tivesse convidado Jesus Cristo. Isso aqui é um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo é aquele que entendeu que sem convidar Jesus Cristo, a vida perde o sentido. Que sem ter Jesus Cristo como convidado especial, não tem como enfrentar as surpresas da vida. Porque às vezes a vida surpreende a gente e o vinho acaba muito mais cedo do que a gente pensava. E aí a gente não sabe o que fazer. E sabe qual a coisa mais impressionante aqui? É que os noivos não precisavam saber o que fazer. Eles tinham convidado Jesus. Eles não precisavam saber o que fazer. Quem convida Jesus não precisa saber tanta coisa. Já tem Jesus. Eles não precisavam fazer. Sabe qual foi o cara que descansou aqui? Os noivos. Não fizeram nada. Jesus suscitou intercessão, corrigiu o intercessor, suscitou boa vontade, mudou o ambiente e gerou o vinho. E tudo que os noivos souberam é: tem vinho, pode servir. Que vinho? Vinho esse aqui. Bom, hein? Bom, esse aqui é dos bons, hein? Como ele veio parar aqui? Ué, não foi você que pediu? Não, eu nem sabia o que pedir. E nem sabia quem pedir. A gente sabe a quem pedir, mas às vezes não sabe o que pedir. Não tem problema. O Espírito Santo intercede por nós. Está vendo? Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. O que é que Jesus espera agora de nós, discípulos? 1, que a gente creia nele. 2, que a gente esteja sempre disposto a ser a gente que vai interceder. Que pode ser que ele precise de mim e de você para interceder. E que a gente esteja sempre pronto a interceder. Quando a gente sentir no coração que deve interceder, a gente simplesmente interceda. Mas interceder por quê? Não importa, Jesus sabe. Outra coisa que Jesus espera de nós, que nós sejamos como serventes. Prontos para servir quando Jesus precisar. Escuta, gente, estou precisando de alguém aqui para um trabalho meio duro. E a gente diga: o senhor sabe que pode contar com a gente. Isso pode mudar cidades inteiras. Pode mudar nações inteiras. Porque um discípulo de Jesus se dispôs a fazer o trabalho duro, sem compreender direito tudo o que estava fazendo.
Isso é algo que Jesus espera de seus discípulos. Outra coisa que ele espera dos seus discípulos é que os seus discípulos deem testemunho dos seus milagres, como o mestre Sala fez com o noivo. Ele chamou o noivo e deu um bom testemunho. Você agora tem vinho em abundância, 920 litros de vinho, meu amigo. Do tipo que nem os franceses em ótima safra conseguem fazer. Pode continuar a festa. É legal saber que Jesus combina com festa, não é? E Jesus estava lá, dançando com todo mundo, cantando com todo mundo e salvando o que todo mundo não conseguiria salvar. Então hoje eu queria deixar isso com você. Quando você convidou Jesus e se tornou discípulo de Jesus, você ganhou segurança para viver. Não importa o que aconteça, Jesus está aqui. E Jesus vai fazer o que tiver de ser feito. Se você precisar de intercessor, vai ter intercessor. Se você precisar de um ambiente, vai ter um ambiente. Se você precisar de gente que ajude, vai ter gente que ajuda. E Jesus não vai parar enquanto a alegria não voltar para o seu coração e para a sua vida, e você se sentir feliz em ser gente. E Jesus espera contar com você para poder fazer isso na vida de outras pessoas também. Amém? Amém. Isso é a glória de Jesus se manifestando aos seus filhos. E se você ainda não convidou Jesus para ser o principal habitante da sua vida, está perdendo tempo, hein? Deus te abençoe. Todo dia é festa na casa do Pai. Sempre existe uma chance, sempre há tanta esperança. Como toda criança, minha festa é na casa do Pai. Porque o filho retorna para a casa do Pai, no lugar do folguedo, casa do Pai. Nosso Deus amoroso, nosso Pai carinhoso. Todo dia é dia de folia na casa